A visão é um fator indispensável para quem quer construir o futuro. E a verdade é que uma visão que antecipa estações, ela vê antes de algo acontecer. Mas uma visão natural, ela vê depois que algo já aconteceu. E é isso que diferencia quem faz a história de quem vive a história. Segundo alguns sociólogos, o mundo é dividido em dois blocos, sendo bem simplista. Um bloco é daqueles que fazem cultura e o outro bloco é daqueles que seguem cultura. E os sociólogos dizem que 97% do mundo segue cultura e só 3% do mundo cria cultura. E é por isso que a gente vê alguns jovens hoje que eles conseguem influenciar uma geração. Eles começam a usar uma roupa estranha e daqui a pouco tem uma geração inteira usando. Você deve lembrar do corte de cabelo do Ronaldo Fenômeno naquela Copa, o corte cascão. E todo moleque de 10 anos, 12 anos, 15 anos correu até algum barbeiro e tentou fazer igual. Por quê? Porque é comum a gente ter algumas pessoas que influenciam, o que elas fazem acaba se tornando uma referência, acaba se tornando uma tendência. Você está comigo? Diga amém. Mas a verdade é que Deus chamou a igreja para ocupar fundamentalmente esse lugar. A igreja tem um papel de liderança. A Bíblia diz que nós seremos cabeça e não cauda. A própria palavra príncipe, que é muitas vezes como a gente se refere àqueles que são filhos de Deus, a Bíblia diz que Ele é o rei dos reis. Então, se Ele é o rei dos reis, os filhos dele são príncipes. Alguém está comigo? Diga amém. A palavra príncipe no original significa aquele que vai à frente, aquele que vai primeiro. Então, fundamentalmente, a tua jornada de fé precisa ser escrita através de estações em que Deus vai te levar a lugares que ninguém foi, de que Deus vai te mostrar coisas que para ninguém Ele mostrou, de que Deus vai falar com você coisas que ninguém ouviu. Você está comigo? Diga amém. Eu preciso discernir qual é a vontade de Deus para mim, qual é o projeto de Deus para mim, qual é a palavra de Deus para mim, qual é o desígnio de Deus para mim. Para que eu fui chamado? Qual é o dom que eu carrego? O que Deus me deu que Ele não deu para mais ninguém? Qual é a linguagem específica que eu tenho? Quais são os sonhos específicos que Deus me deu? Em que lugar eu me torno diferente dos demais? Em que lugar eu sou mais do mesmo? O que Deus me chamou para me tornar? Quando a gente começa a discernir isso, você precisa estabelecer algo, porque visionários não são aqueles que enxergaram algo novo, são aqueles que não pararam só na sua visão. Você precisa ter uma visão, mas você precisa também ter ação. Então depois que você discerne, você precisa estabelecer algo. É isso que separa pessoas que tiveram uma boa ideia de pessoas que mudaram a história. Boas ideias nascem todos os dias, mas o que muda a história é quando alguém sai do campo das ideias e começa a criar novas realidades. Você está comigo? Diga amém. Todo mover, toda revolução, ela começou com uma boa ideia, mas ela teve muita energia impressa para que ela fosse estabelecida como uma realidade. Todo avivamento, toda revolução, toda construção, ela começou como uma ideia, mas alguém precisou não só discernir, mas estabelecer. E depois que você estabelece, você precisa ir para o próximo passo, que é expandir. Deus não te chamou para viver algo comum, Deus te chamou para viver algo sobrenatural. Porque a partir do momento que eu entendo que tudo que eu vivo em Deus é uma expressão de quem Deus é e do que Deus pode, eu preciso parar de sonhar coisas na minha medida, eu preciso começar a sonhar coisas na medida de Deus. Porque o que é difícil qualquer um faz, o que é impossível só Deus faz. E em vários momentos, eu já falei isso e eu quero relembrar, a gente está confundindo o Deus do impossível com o Deus das coisas difíceis. Não, Deus não é o Deus das coisas difíceis. As coisas difíceis, qualquer homem com uma boa estratégia faz. Deus é o Deus do impossível. Ele faz o que ninguém faz. Ele sabe o que ninguém sabe. Ele pode o que ninguém pode. Ele tem o que ninguém tem. Então, a primeira coisa para viver uma visão sobrenatural, eu preciso discernir a visão. Eu preciso estabelecer a visão. E eu preciso expandir a visão. A visão, irmão, é o que dá acesso aos recursos. A visão é o que dá acesso aos milagres. A visão é o que dá acesso a novas portas. A visão é o que te dá acesso a novas alianças. Sabe, a visão, ela é tão poderosa que ela já carrega dentro de si tudo que você precisa para que ela se torne uma realidade. A visão é como um pack, é um conjunto completo. Deus nunca vai te dar uma visão para algo que Ele não te der ferramentas para chegar lá.
O problema é que muitas vezes a gente subjuga a visão como se fosse algo quase que virtual. A visão não é algo virtual, por mais que ela não seja palpável, ela é real. A visão é o que fez com que homens no passado se movessem debaixo de uma palavra de Deus e construíssem a história. Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé nada mais é do que uma galeria de homens que entenderam a visão, se moveram pela visão, confiaram na visão. Noé teve uma visão de uma arca, construiu a arca e sua família foi poupada. José teve uma visão de um sonho, permaneceu em meio a cativeiros e se tornou governador. Davi teve uma visão de um reino, foi ungido e esperou anos até que assumisse o trono. Jesus teve uma visão da redenção e da nova aliança através do seu sangue. A Bíblia diz que pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou a vergonha e a dor. Então Jesus está no momento de dor, mas a Bíblia diz que ele traz à memória dele a visão, e pela alegria que foi proposta, ele suportou até o final. Irmão, olha para mim, a visão torna a jornada mais leve, a visão torna os desafios mais leves, porque quando a visão está clara, a gente olha para o desafio e olha para o final da linha de chegada, e a gente sabe que isso não é nada comparado àquilo que Deus me prometeu. Isso, porque talvez dentro de você Deus possa ter depositado coisas que vão mudar algo ao teu redor, mas essa visão primeiro precisa ser discernida, porque uma visão enquanto é bruta é só uma visão quando não tem clareza, ela é só uma visão, mas uma visão quando está clara, irmão, você vê alguém que entendeu o que Deus chamou para ser, tudo pode se levantar, mas ninguém consegue parar alguém que entendeu para que nasceu. É por isso que todo revolucionário é resiliente, ele sabe que aquilo que ele está enfrentando não é nada comparado com o final da história. Alguém está recebendo isso? Diga amém. O Evangelho fala sobre resiliência, o Evangelho fala sobre coragem, o Evangelho fala sobre homens que receberam uma visão dos céus e se moveram debaixo dela. O Evangelho fala sobre ousadia, o Evangelho fala sobre antecipação, o Evangelho fala sobre liderança, o Evangelho fala sobre assumirmos um papel de protagonistas. O problema é que nos dias de hoje a gente vê mais empreendedores falando sobre princípios do Evangelho do que pastores falando sobre eles. E é por isso que muitas vezes a gente está tão encantado com esse empreendedorismo de palco, e tantas vezes a gente está esvaziando o poder sobrenatural do Evangelho de mudar a história. Se você pegar a maior parte dos princípios que são ensinados na maior parte dos cursos, todos eles têm uma raiz que você vai encontrar na Bíblia. A Bíblia fala o tempo inteiro sobre princípios que moveram a história. Eu criei você. Planejei cada detalhe de sua vida. Mas algo terrível aconteceu. E manchou minha obra-prima. Partiu meu coração. Suas escolhas o afastaram de mim. Você quis assumir o controle, desenhar os contornos de sua trajetória. Se perdeu, sofreu, fez sofrer, se machucou. Mas eu pintei com sangue uma nova história para você. Vamos começar de novo. Redesenhar sua felicidade. Juntar o que foi rompido. Eu criei você e lhe devolvo a esperança
de um final feliz. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então um joio? E ele lhes disse: um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao arrancar o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem pegando semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e não lhes falava sem parábolas. Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60, e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador.
ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Na Bíblia, Deus sempre fala com o ser humano, Deus lhe revela coisas. Aqui é o contrário, é o ser humano que fala com Deus. Esse salmo especificamente, o Salmo 3, foi composto por Davi quando ele estava fugindo do seu filho Absalão. Absalão estava concorrendo com ele pelo trono, e não era uma concorrência apenas de política por votos, ele queria matar o seu próprio pai. Davi estava fugindo de alguém do seu próprio sangue. Imagina a angústia de Davi: Senhor, como são grandes os meus adversários, o número deles é tremendo. E o pior, os adversários eram da sua própria casa. Será que vocês já se sentiram assim, que parece que os melhores amigos se voltam contra você? As pessoas olham para você e falam que ele é um pobre coitado, não tem mais jeito. É o que Davi falou. Eles olham para mim e dizem: não há em Deus salvação para ele, nem Deus o ajudará. Parece que tem dias que a gente acorda e tudo dá errado, não é mesmo? Literalmente um dia ruim. Só falta que as nuvens agora se choquem e uma voz do céu diga: eu não vou com a sua cara. Davi sentiu assim. Davi estava sendo perseguido, mas ele falou: Senhor, o Senhor é o meu escudo. Naquela época bíblica, o escudo era uma coisa muito importante para proteger você durante uma guerra. E Israel não tinha muitos escudos, muitas couraças, muitas armas, porque quem tinha o poder, a capacidade, a tecnologia de fazer armas, especialmente de ferro, eram os filisteus, inimigos de Israel. Israel não tinha muitas espadas, muitas lanças potentes, mas tinha a melhor de todas: o Senhor Deus. Por isso que Davi falou: o Senhor é o meu escudo. Mas espere um pouco, Davi também errou. Absalão estava perseguindo, mas Davi também não foi um pai tão exemplar. Ele falhou com seus filhos. Lembra que ele havia adulterado com Betseba, tinha um filho de um adultério, ele havia cometido erros. O mesmo Davi que derrotou o gigante Golias se mostrou fraco em muitas situações. Por que Deus então chamava o homem com tantos defeitos de o homem segundo o coração de Deus? Qual a diferença de Davi e de outros que erram? Que alguns erram e são condenados. Davi errou, mas foi perdoado. Sabe o que eu entendo quando eu leio esse salmo e por que Davi podia falar: o Senhor é meu escudo, apesar dos seus defeitos? Eu vou contar uma história que ilustra esse princípio para vocês. Eu ouvi essa história um tempo atrás. Na época do faroeste americano, havia um homem que tinha assassinado um outro numa briga de bar. E aquele homem foi, evidentemente, condenado à morte, à forca. Ele ficou na cadeia esperando a sua execução. Mas as pessoas gostavam daquele homem e falaram: ele brigou em legítima defesa, foi uma situação pontual, vamos implorar ao governador que lhe dê o perdão. E muita gente escreveu para o governador pedindo: olha, liberte esse homem, liberte esse homem. E o governador, antes de assinar a carta de libertação, falou: eu quero primeiro conhecer o homem que eu estou libertando. O governador então colocou a carta no bolso, se disfarçou de sacerdote e foi até a cadeia visitar aquele homem, aparentemente condenado à morte. Quando ele viu aquele sacerdote, sem saber que era o governador, aquele homem começou a gritar, blasfemar: suma daqui, não quero saber de Deus, está tudo acabado, eu não acredito em mais ninguém. E xingava, blasfemava, dizia até palavrões. Aquele sacerdote, que na verdade era o governador disfarçado, saiu triste, cabisbaixo,
E depois o carcereiro falou: você está ficando louco, você perdeu a sua grande chance de ser liberto. Como assim? Aquele sacerdote que você mandou embora não era um sacerdote, era o governador. E ele estava aqui para libertar você. No bolso dele estava a carta de perdão. No dia da condenação, aquele homem pediu para falar umas últimas palavras. E diante da forca, poucos segundos separavam ele da morte. Ele declarou diante de todos: meus amigos, neste dia eu estou morrendo enforcado, não pelo crime que eu cometi, mas pelo pecado e pelo perdão que eu não aceitei. Muitas vezes não são os nossos erros que nos condenam, é a nossa insistência em não aceitar o perdão de Deus. A diferença de Davi e de muitos outros que erram é que ele aceitou o perdão de Deus e deixou que a sua vida fosse transformada, porque qualquer doutrina sobre salvação que não transforme a sua vida não é uma doutrina bíblica. Davi teve muitos altos e baixos em sua vida. Momentos de vitória contra Golias, momentos de fracasso diante de Betseba, momentos de vitória na hora de conseguir vencer Saul, momentos de fracasso diante dos filhos. Mas Davi sabia que a sua salvação pertencia ao Senhor a despeito dele. Portanto, se algum dia você caminhar pela tempestade, não tenha medo da escuridão. Ainda que você tenha os seus sonhos todos reduzidos ao pó, continue rumo à frente. Ainda que você esteja como Davi, em que as pessoas dizem a seu respeito: não há em Deus salvação para ele, continue caminhando. Mantenha o amor em seu coração e eu garanto para você, você nunca estará só. Você e Jesus serão a maioria. Eu diria a maioria esmagadora, aonde quer que esteja. Que Deus abençoe você.